Olha, vamos falar agora sobre a gestão de áreas da União, que são localizadas nas praias, orlas marítimas, nomeadas como Viral, Aruana, Orla da Atalaia, que de um tempo para cá a gente ficou sabendo que vai deixar da responsabilidade do governo do estado e irá passar para a responsabilidade da prefeitura de Aracaju. Estou recebendo aqui a representante da SPU para falar, superintendente da SPU, Jovanka Carvalho Leal, para falar sobre essa gestão. Boa tarde, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Primeiro, explique para o nosso telespectador quais são as áreas da União aqui em Aracaju, principalmente em Aracaju. Bom, toda a linha costeira, né, até a linha que a gente chama de linha de praia-mar, né, essa área toda é da União. Não só a areia ali da praia? Não, só a areia, né? A praia é uma das regiões, né, costeiras, certo? E que são das mais nobres, consideradas das mais nobres. Inclusive, desde 88 é proibido qualquer tipo de construção na área de praia, como também cesseamento da liberdade de via ali na área de praia. A responsabilidade fica pela SPU? Pela SPU. As praias são de responsabilidade da SPU. E quem constrói? E quem constrói, segundo essa lei de gerenciamento costeiro, né, está cometendo infração patrimonial contra o povo brasileiro. Eu pergunto isso, Jovanka, e já agradecendo a sua entrevista, assim, aqui é porque é o seguinte, a gente sabe que da orla tem todo mundo vê, percebe, mas se a gente caminha mais da orla, direção, sentido sul de Aracaju, ali no litoral de Aracaju mesmo, aqui a gente vê várias construções. Todas ali tem permissão da SPU para construção? Não, aconteceu uma outra permissão, mas foi um caso pontual e inclusive isso mas são muitas construções. Mas não tem. Nenhuma tem permissão? Não tem inscrição de ocupação, porque houve uma interferência na época jurídica, sim, certo? E isso é uma discussão muito forte que está sendo retomada, inclusive esses dias, está sendo acompanhada na segunda vara federal pelo juiz da vara, certo? Agora, nesses próximos dias, teremos uma audiência já para caminhar no sentido da resolução da orla, que a gente chama de orla de José Sarney, né, da praia de José Sarney. Aquela região ali, o governo do estado tem uma autorização para fazer a rodovia, certo? Mas ainda não foi definida a parte que fica ali, que a gente chama de orla de bares, né? Essa parte ainda não está definida, porque muitos desses bares avançam na região de praia, o que deveria ser feito... Inclusive na areia. Exatamente. Eu acreditava que tinha permissão, porque praticamente a maioria, se você for ali, constrói na areia. O que é interessante a gente saber é que existe um marco jurídico, né? Da chegada da lei, onde passa a ser uma infração patrimonial, certo? Então, temos o marco de 88, né? Então, a partir daí, era necessário que tivesse sido feita a retirada de todos aqueles bares ali. Também, pois não, pode falar. É importante a gente notar que em alguns trechos é possível edificar, porque existe uma pequena área de várzea. Mas então, isso quando há permissão? Quando há permissão. Por falar nisso, vamos falar aqui da orla de Aracaju, sim, uma das orlas mais bonitas do mundo. É um tema agradabilíssimo, pois né? É. A orla até então era de responsabilidade, a SPU, a União, teria passado para o governo do estado. Até então, quem geria a orla era o governo do estado. Isso vai mudar a partir de quando? Estamos em via da publicação dessa portaria que faz efetivamente a transferência, certo? Então, esse momento hoje, a data de hoje é um momento de transição. Essas transições, né, de gestão, elas não são muito rápidas, por conta da burocracia. E por que é necessária a burocracia? Porque precisa se resguardar o direito das pessoas que ali estão e que empreendem, etc. Então, todo cuidado burocrático, administrativo é feito para que não haja lesão ao direito já constituído de algum empresário ou mesmo da própria população que vive e utiliza as áreas circunvizinhas. Então, o que está acontecendo nesse momento? Tá? Desde o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que foi indicado que essa transferência de gestão era melhor feita, ou seja, mais adequada de ser construída com o município. Haja vista a atividade própria do município, a atividade constitucional. Exatamente. No caso de Sergipe, existia um contrato de cessão gratuita para as áreas de uso comum e onerosa para as áreas onde há exploração econômica. Havia uma discussão se esse contrato estava vigente ou não.
eu realizei um estudo jurídico dentro da nossa unidade e vimos uma cláusula de perpetuação, né, desse contrato, o que era, então, desnecessário que as gestões anteriores ativassem, após os 5 anos, a SPU para renovar o contrato. Certo. Não havia necessidade. Estando silente tanto a SPU quanto o governo do Estado, o contrato continuava válido. Isso foi uma coisa que a gente precisou entender dentro da SPU. Esse foi o entendimento. Então, a gente precisou conversar com o governo do Estado para pedir a ele que saísse de cena. Entendi. Certo? E o governo do Estado entendeu também que era a hora de sair de cena e que mais adequado seria o município. A orla, a gente percebe que de um tempo para cá, não sei, ela é linda por si só, mas ficou meio deteriorada. Inclusive, vou chamar a Samara Fagundes, gostaria que a senhora acompanhasse a gente aqui, porque os turistas, as pessoas que acompanham a gente, sempre têm enviado para a gente a situação da orla. Samara, essa situação que foi enviada para a gente agora não é nova, na verdade não é nova. A gente já trouxe desde o ano passado pelo menos umas 3 vezes de uma parte da orla lá da Atalaia. Por favor, Samara, com você. É verdade, Ricardo. Trouxemos outras vezes, mas o telespectador tem mostrado mais vezes. E olha só a foto enviada aqui da redação da TV Atalaia. É de uma deterioração da passarela, de uma das passarelas lá na orla, o que denota risco, perigo para a população de quem usufrui a orla da Atalaia, principalmente turistas. Olha só o perigo. Nós buscamos neste contato aí, nessa informação, o governo do estado, a secretaria, a SEDURBS. Então, mandaram uma informação de que a passarela, esta aí, está em reforma e vão começar a montar o alicerce, Ricardo. Depois é que vem a colocação das madeiras e isso deve terminar aí em 30 dias, ou seja, tem reforma em andamento aí do próprio governo do estado. Então, com essa fase de transição, isso deve terminar, não é isso mesmo? Sim, como é que está? Neste momento, é transição ou o governo ainda é responsável? É importante a gente lembrar que os entes, eles têm as suas competências constitucionais definidas e essa parte de gestão e manutenção não compete à União. Ela é proprietária das áreas, mas quando instalado um equipamento, uma benfeitoria, uma melhoria, nós temos aí os entes da federação responsáveis por cuidar. Iluminação elétrica. Faltou iluminação? Não é a SPU que tem que cuidar da iluminação, não. Iluminação pública é competência do município, ainda que a área seja de propriedade da União. O que a União faz é autorizar as reformas, as benfeitorias, etc. Mas quem faz a gestão dessas benfeitorias para mantê-las seguras e em qualidade para que a população usufrua são os entes que existem. Mas neste momento de transição, superintendente, a gente pode cobrar do governo do estado? Pode, e também da prefeitura. E também da prefeitura? Pode, e também da prefeitura. Eu acho que a prefeitura, ela tem até um certo resguardo de não atuar ainda, mas ela sempre atuou nesse tempo todo. A limpeza sempre foi feita, exatamente. Entendeu? Ela sempre fez. Até para poder conseguir ajustar com o governo do estado a transição, porque não se deve ir atropelando as coisas. Então, pouco a pouco o governo do estado irá saindo e pouco a pouco a prefeitura irá assumindo. E quem vai decidir esse pouco a pouco são os dois nessa conversa que eles terão, certo? A SPU ali está acompanhando e vendo e administrando as questões mais do plano de gerenciamento que vai ter ali naquela região. Então, me perguntaram sobre shows, me perguntaram sobre os permissionários. Eu disse tudo isso, nós estamos escutando a todos e isso terá que constar no plano. E a SPU vai fazer com que o plano esteja construído para o bem da população, como a população se sentia a grande satisfeita. Dúvida, superintendente, justamente agora, nesse período de transição, fazer um show ali na orla, uma empresa quer fazer um show ali na orla, tem que procurar todos os entes. Pronto. Nesse momento, como juridicamente a prefeitura ainda não assumiu, tem que procurar a SPU, sim.
certo? O que não importa é que a gente converse com o município. A gente conversa, o município está querendo esse show, então a gente tem essa interlocução. Se o município quiser esse show, ele tem total liberdade de chegar com a gente lá e conversar e pedir, inclusive, já via município alguma autorização que seja necessária. Aquela área de eventos que tem ali, Isso. a SPU poderia ter recortado e mantê-la consigo. Mas a gente entendeu que isso seria uma insanidade administrativa, então a gente decidiu não recortar poligonal nenhuma daquela orla e entregar ela toda para o município. Para a gente concluir, porque é uma entrevista muito boa e tem muito assunto para a gente discutir, e outros assuntos, inclusive, eu gostaria de saber, essa transição, tem um tempo determinado? Tem um tempo determinado. Assim, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses? Assim. Olha só. Nesse momento está correndo um prazo obrigatório dentro da nossa burocracia, né? Aquelas instruções normativas, decretos, são muitos, viu? São muitos. Tem um prazo que está correndo para o prefeito contestar as áreas que nós excluímos. Nós excluímos a parte da Coroa do Meio, nós excluímos a parte da José Sarney, então tem um período correndo. Se ele quiser se adiantar, inclusive, já responder, a gente adianta. Mas são 10 dias que ele tem para poder responder. Se não responder, entenderemos que ele aceitou. Aquela da Coroa do Meio que foi feita agora, até recentemente, uma obra ali? Exato. Ali os bares a gente não pôde passar, porque tem uma questãozinha jurídica que está na vara aí para decidir.